O lugar onde o tempo sorri. Ela chegou sem anunciar nada a ninguém. Não houve despedidas dramáticas nem promessas de retorno. Apenas fechou a porta do apartamento antigo, entregou as chaves e colocou 2 malas no porta-malas de um carro alugado. O plano era simples demais para assustar. Ficar um tempo fora, respirar, ver o que sobrava quando o barulho cessasse. A cidade parecia feita de pausas. As ruas não corriam, os passos não competiam, o tempo não pressionava. As casas tinham janelas abertas mesmo no fim da tarde, como se confiar no mundo fosse um hábito antigo. Ela caminhou devagar até a pequena casa que alugara por indicação de uma conhecida distante. A porta rangia um pouco, mas o interior era claro, limpo, quase acolhedor demais para quem vinha de tantos meses apertados por dentro. Na primeira noite dormiu com a janela aberta. Não por coragem, mas por cansaço. O silêncio não era vazio. Tinha sons pequenos, honestos. Um cachorro ao longe, o vento leve, passos espaçados de alguém que voltava para casa. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu urgência em ser outra pessoa. Ele morava ali desde sempre, ou desde o suficiente para que ninguém mais perguntasse por quê. Quando mais novo, acreditava que partir era sinal de coragem. Com o tempo, descobriu que ficar também podia ser. A cidade o conhecia pelo nome, pelo cumprimento discreto, pelo hábito de sentar sempre no mesmo banco da praça. Tinha deixado de correr atrás de grandes promessas. Aprendera a reparar em detalhes. A cor do céu antes da chuva. O pão ainda quente pela manhã. A tranquilidade de não precisar provar nada. Alguns diziam que ele se acomodara. Ele preferia pensar que tinha escolhido. Naquele dia, viu a mulher nova passar pela rua com passos cautelosos, como quem pisa em território frágil. Não foi curiosidade imediata, nem interesse romântico. Foi reconhecimento. Ele conhecia aquele jeito de olhar em volta, buscando sem saber o quê. O café era o tipo de lugar onde ninguém se apressava. Ela entrou para fugir do vento leve da manhã e pediu algo quente sem olhar o cardápio. Ele estava ali, como quase sempre, lendo um jornal antigo que já não trazia notícias urgentes. O encontro aconteceu de forma simples. Uma cadeira puxada, um pedido de açúcar emprestado, um comentário sobre o clima. Conversaram como quem testa a água com a ponta dos dedos. Nenhuma pergunta invasiva, nenhum resumo de vida. Você é nova por aqui, ele disse sem curiosidade excessiva. Só por enquanto, ela respondeu sem saber se era verdade. Quando saíram, caminharam juntos alguns metros. Depois se despediram. Não houve troca de números, nem promessas. Ainda assim ela sentiu algo raro, leveza sem euforia. Eles passaram a se encontrar sem combinar. No mercado, na padaria, na praça ao fim da tarde. As conversas cresceram como plantas bem cuidadas, sem pressa, sem excesso. Ela contou sobre o cansaço que a trouxera até ali, sem entrar em detalhes. Ele falou sobre ter ficado quando todos foram embora, sem se justificar. Não havia necessidade. Eles não tentavam se impressionar. Apenas existiam. Aos poucos o riso apareceu. Depois o silêncio confortável. Um dia ela percebeu que esperava por aqueles encontros. Não como quem precisa, mas como quem gosta. Naquela cidade, os dias não competiam entre si. Ela começou a acordar sem sobressalto, a comer sem distração, a caminhar sem destino. Ele observava de longe, respeitando o ritmo dela. Houve tardes em que sentaram lado a lado sem dizer nada. Ele não tentou preencher o silêncio. Ela agradeceu em silêncio por isso. Era estranho perceber como a ausência de expectativa podia ser tão confortável. Quando se deram conta, já não eram apenas 2 conhecidos. Havia um espaço compartilhado, invisível, mas firme. Numa noite tranquila, ela foi até a casa dele. Cozinharam algo simples. Conversaram sobre coisas pequenas. O toque aconteceu sem pressa, quase como continuação natural da conversa. Depois, deitados lado a lado, ela pensou em tudo o que não dissera. Ele pensou em tudo o que não perguntou, e ambos sentiram que estava certo assim. Não havia promessa, mas havia escolha. Nos dias seguintes, ela começou a pensar no futuro, não como plano, mas como pergunta. A cidade continuava oferecendo abrigo. Ele continuava ali, presente sem cobrar. Ela recebeu uma mensagem antiga da vida que deixara. Leu, fechou o celular, guardou no bolso. Não respondeu. Ainda. Naquela tarde encontrou-o na praça. Sentaram como sempre. Ele percebeu algo diferente em seu olhar. Você vai embora? Perguntou sem medo. Ela respirou fundo antes de responder. Ainda não sei, mas sei que se for não será fugindo. Ele sorriu. Não como quem segura, mas como quem entende. Eles caminharam até o fim da rua. O sol descia devagar, como se respeitasse o momento. Nada estava decidido.
tudo estava possível. Ela pensou que talvez o amor fosse isso, um lugar onde o tempo não empurra, apenas acompanha. Ele pensou que ficar às vezes era o gesto mais generoso. E enquanto seguiam lado a lado, sem promessas ditas, ambos sabiam que aquela história ainda não tinha terminado. Apenas aprendido a respirar.